Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Estou bem, graças a Deus. Eu queria compartilhar no vídeo de hoje algo a respeito de oração que Deus tem falado comigo há algumas semanas já. E está numa passagem muito conhecida, numa experiência que Jeremias tem com o Senhor quando ele desce à casa do oleiro, no capítulo 18. E eu vou ler aqui a partir do verso 2, né, quando a palavra do Senhor vem a Jeremias, diz assim: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Sabe, o Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito do lugar da oração através desse texto, e algumas coisas que Deus tem falado comigo e que eu tenho anotado, eu queria compartilhar com você. Em primeiro lugar, que o convite ao lugar de oração, ele é um convite a descer. Ele é um convite a se render. Ele é um convite para um lugar abaixo, sabe? Enquanto na nossa geração falamos sobre os lugares altos, sobre crescer, sobre avançar, e não tem nada de errado com isso, mas o lugar da oração, acima de todas as coisas, o lugar de oração é um lugar de descer. É um lugar de cavar, é um lugar de profundidade. E profundidade não tem a ver com teto, tem a ver com piso, né? Tem a ver com cavar, tem a ver com ir em um lugar mais fundo no solo. Sabe, o lugar da oração é esse lugar. Nós precisamos desse lugar onde nós nos ajoelhamos, onde nós descemos, onde nós reconhecemos a nossa natureza pequena diante de um Deus tão grande que decidiu em amor se relacionar conosco, sabe? O lugar da oração é esse lugar. O lugar da oração para nós cristãos, para os discípulos de Jesus, não é um lugar opcional. Não existe vida no evangelho sem o lugar de oração. Não existe cristianismo sem o lugar de oração. Por quê? Porque o evangelho e a vida com Cristo é a partir de um lugar de relacionamento. É a partir do lugar da oração. Então é impossível nós vivermos o evangelho e sermos parecidos com o Senhor se nós não formos ao lugar de oração. E é interessante que quando Deus fala com Jeremias, ele fala: se dispõe e desce. Então, o meu e o seu coração precisa ter disposição. A minha e a sua agenda, ela precisa ter disposição. O meu e o seu tempo precisa de disposição para descer a esse lugar. A verdade é que nós temos disposição para tudo aquilo que definimos e colocamos como importante. Você provavelmente tem disposição para a sua família, você tem disposição para os seus lazeres, você tem disposição para o seu trabalho, você tem disposição para que tudo aquilo que você quer que melhore na sua vida, você tem disposição para essas coisas. Mas é impossível nós não termos disposição para o lugar da oração. Se nós somos cristãos que querem mais do Senhor e querem mais paixão, querem crescer na vida com o Senhor, na jornada de fé, nós precisamos de um coração disposto a descer. Uma coisa que o lugar da oração e que esse texto tem me ensinado é que quando nós descemos, nós nos encontramos com um oleiro. E o interessante é que nós não somos o oleiro. O oleiro é Deus. É nesse lugar onde nós vemos que nós não somos os detentores da verdade, mas o Senhor é. Aonde nós olhamos e vemos que não tem que ser um Deus à nossa maneira, mas o vaso à maneira de Deus. É onde nós vemos que o soberano, o que está sentado no trono, não somos eu e você, mas é Ele, sabe? E por outro lado, quando nós descemos ao lugar da oração, nós vemos um vaso de barro e aí nós nos encaixamos. Nós nos deparamos com a nossa fragilidade, com as nossas limitações, com a nossa finitude sem Deus e percebemos que não há como vivermos sem o lugar de oração. Não há como crescermos e vivermos o propósito do Senhor sem esse lugar de oração. E é isso que Jeremias diz aqui. Ele fala, cara, eu olho e eu vejo um oleiro e ele está totalmente entregue ali à sua obra. E ele está fazendo um vaso de barro e em determinado momento aquele vaso de barro ele se quebra porque é frágil. E o interessante é que o oleiro não joga fora aquele vaso. Do mesmo vaso ele faz um vaso novo, mas à sua maneira.
O evangelho não é sobre termos um Deus à nossa maneira. Nós vivemos em dias onde diz que é possível que Deus seja a nossa maneira, que o evangelho seja a nossa maneira. Isso não é verdade. Não é o oleiro que se adapta ao molde do vaso. É o vaso que se parece mais cada dia com aquilo que o oleiro quer que ele se pareça, porque ele está nas mãos do oleiro. Mas para isso também no lugar da oração nós precisamos nos colocar inteiramente nas mãos do oleiro. Jeremias diz que o oleiro está lá entregue totalmente àquela obra. A pergunta não é se Deus está entregue à obra. Deus está totalmente entregue à sua obra, ao seu plano eterno. A pergunta é se nós estamos totalmente entregues na mão do oleiro para sermos moldados dia após dia a partir do lugar da oração. Esse é o chamado do evangelho. Sabe, essas são algumas verdades que Deus tem colocado no meu coração, mexido comigo e ministrado a respeito do lugar de oração a partir dessa experiência de Jeremias. E eu queria perguntar para você, o que o lugar da oração tem sido para você? Quais são as coisas que você olha e fala, cara, o lugar da oração tem me mostrado isso, tem revelado isso ao meu coração. Sabe, comenta aqui, compartilha conosco sobre isso, porque nós queremos aprender juntos sobre o lugar da oração. Beleza? Que Deus te abençoe e lembre-se, o lugar da oração é o lugar da primazia da nossa vida. É o lugar onde a vida é gerada em nós, a vida de Deus, dia após dia. Beleza? Um grande abraço e que Deus te abençoe.